Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e eu estou em mais um Ângulo que Pode. E hoje eu estou muito feliz porque é a primeira vez, viu, gente, que tem um casal, duas pessoas aqui no Ângulo que Pode. Eu estou com o Pedro e com a Midori, um casal incrível. E eu gostaria, Pedro, que vocês aí se apresentassem, tá? Se você quiser se apresentar primeiro, depois a Midori. Fala um pouquinho pra gente de você. Bom, primeiro agradecer, Adriano, pelo convite, né? Sinto muito honrado. Bom, meu nome é Pedro Onari, eu sou médico, tenho muitas pós-graduação que nem vou colocar aqui, mas hoje eu atuo como psicanalista e psicanalista cristão e trabalhando na área de saúde mental. Isso que eu acho que Certo, hoje o seu foco meu é foco é saúde mental. saúde mental e a Midori aí junto com você Sim. nessa jornada incrível aí, que eu tô acompanhando Sim. tudo, gente, olha, eu fiquei encantada com o primeiro vídeo que eu vi, né, que você falou da fé, né, relacionada aí, como funciona aqui no lobo frontal, Sim, né? lobo frontal. Dentro da psicanálise. Então, Sim. eu achei isso assim, falei, gente, eu achei fantástico, porque hoje eu acho que as pessoas estão muito, acho que até pela velocidade, né, da informação, do digital, às vezes a gente esquece um pouquinho da fé, né? Muita gente esquece um pouco da fé. Sabe quem é Deus, né? E às vezes ali entra no automático. E eu queria que você falasse um pouco desse vídeo. Você Sim, falou do sim, lobo frontal e explicasse um pouco mais pra gente, que eu achei demais. Eu acho que tem muita gente aqui que vai ouvir e vai se encantar também. Sim. Você quer falar também? Meu nome é Midori, né? Nós somos um casal, a gente é casado há 32 anos, é bastante tempo. E ao longo dessa trajetória a gente passou por várias situações. Então ele trabalha muito essa questão da ciência, eu também sou médica, mas o meu foco hoje no trabalho mesmo como psicanalista cristã é ajudar as mulheres no relacionamento com seus filhos, com o seu companheiro, com o seu trabalho, né? E de verdade, tem tudo na Bíblia. Gente, esse casal é o combo perfeito, hein? Sobre o lobo frontal, hoje eu estudei muito a psicanálise desde 1994. 93 me chamou a atenção, 94. Hoje a psicanálise freudiana evoluiu com a neurociência e a compreensão do sistema de memória e principalmente como se forma o pensamento humano. E o pensamento é onde vem os nossos sofrimentos, nossas angústias, onde vamos colocar assim, a nossa doença emocional. Então, hoje eu trabalho com doença emocional, o sofrimento da psiquismo, da alma humana. E aí vem o lobo frontal e a fé, que é muito interessante. Porque o lobo frontal é o lobo onde o ser humano pensa, onde ele tem juízo crítico, ele faz a diferenciação do certo, do errado, do bem e do mal. Então, é através das nossas escolhas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, e a gente vai separando o que é bom e o que é ruim, e aí a gente vai caminhando para algum lado. Se a gente caminhar fora de um princípio, a gente vai errar. Então, a vida tem um princípio. Então, que princípio é esse? E dentro desse princípio que a gente pode colocar entre erros e acertos, tem os princípios que Jesus nos ensinou. Eu, para mim, enquanto que trabalho com saúde emocional, as pessoas vêm sofrendo por falta de princípios. Ele vai buscar paz em um monte de lugar, porque não tem princípio. Então, estou sofrendo, né? A doença emocional é sofrimento da alma humana. E ele fala, cara, eu preciso de um remédio para tratar a velocidade do meu pensamento, as minhas emoções. Ele vai tomar o remédio, mas continua sofrendo. Exatamente. A pessoa vai, eu estou sofrendo hoje, vou usar uma substância química. Aí ele vai achar que a maconha vai dar uma diminuída na velocidade do pensamento. Aí ele diminui, mas continua sofrendo. Passou então, o efeito, o sofrimento é maior ainda. É maior ainda, porque vai para a dependência química. Sim. Aí ele vai para outros vícios, porque ele acha que esse sofrimento é falta de sexo. Então ele vai para pornografia, masturbação. Ele vai buscando um certo caminho para que ele conquiste uma saúde emocional. É um vazio, né? De repente ali é um vazio que ele tenta preencher. Angústia. É uma angústia que se torna um vazio. Que porque tenta ser preenchido de alguma forma. Sim, tenta ser aliviado. Por isso essas coisas de buscar esse prazer imediato, seja de que forma for. Mas uma coisa que é legal acrescentar aqui é que o lobo frontal, ele não nasce formado.
Ele é a última parte do cérebro a ser maturada, vamos dizer assim, desenvolvida completamente. E você tem ideia de quanto tempo Até demora quantos para anos? amadurecer? Então, assim, vamos colocar, nós temos 3 cérebros. Um que é instinto, um que é emoção e um que pensa. O que pensa é o último a ser constituído. Ele termina por volta de 25, 26 anos hoje pela neurociência. Gente, Então, a criança não tem esse curioso. juízo crítico. Né? Fala assim, é o lobo que pensa, o que tem juízo. Criança não tem isso, adolescente ainda não tem. Que loucura, né? E é onde está a molecada Por isso indo que para as deixa drogas. isso. E acaba tendo uma perversão das emoções, dos sentimentos, mesmo do raciocínio, porque quando completa essa formação já está meio deturpado por conta desse uso dessa Sim. substância. Exatamente. E também, não só a substância, também como o vício da rede social e de Sim, tudo de que tudo. eles estão vendo, falando de adolescente, tudo que eles estão vendo ali no momento. Então, eles passam a crer Sim. naquela bolha, né? Sim, sim. Ali, do celular, de tudo que eles estão vendo, e aí eles passam a crer naquilo e desfoca, às vezes, ali do princípio da família. Tudo que usam para aliviar essa angústia. Isso. Acaba fazendo parte da personalidade. E aí vem os influencers digitais, né? Eu sou feliz, as pessoas acreditam que aquela felicidade que está no TikTok, no Instagram, É real. E você e as pessoas começam a fazer a escolha, eu vou seguir esse daqui e vai cair no buraco. não segue o pai e a mãe mais, né? Não segue Sim. pai e mãe, não segue princípios, entende? segue Hoje a gente não tem princípios. princípios de vida. E a galera não tem um manual de instrução hoje. Está se jogando o manual de instrução no lixo. Mas a verdade vai prevalecer. Porque se você escolhe um modo de vida que não vai dar certo, uma hora você vai, cara, eu tô morando na Cracolândia, porque eu já usei tudo. Eu usei Alguma tudo. coisa deu errado. Deu errado. Aí ele tem que chegar no fundo do poço e falar, Deus, o que está faltando na minha vida? Eu já trabalhei aí durante 5 anos trabalhando com pessoas que são dependentes químicos, que literalmente foram em busca desse prazer, Meu dessa, Deus, gente. dessa paz da alma, esse sofrimento, essa angústia que o ser humano sente, o das drogas. E aí chega no Poxa. fundo do poço. E é Deus, né? Então, resposta é aí ele, né? entra outra resposta, porque Deus é uma coisa impalpável. Vamos lá falar. Sim. Como é que você Aí vai tem falar que dela? trabalhar o cérebro Sim. para entender Deus. Aí a gente pode ir entrando nesse caminho, você vai ver, eu estou falando das mazelas humanas, que é a parte que o Freud descreve, né? Que é o princípio do prazer. Então, por isso que a psicanálise é importante. O Freud, ele diz que o nosso cérebro, nossa consciência, o nosso psiquismo vai em busca de prazer a todo momento. Só que o prazer carnal é momentâneo. Então, você usa droga, você toma um vinho, enche a cara, você encontra uma pessoa, vai no happy hour, faz sexo, faz isso, faz... Acabou. Acabou, volta a angústia de novo. Então, quando você começa a perceber ao longo da sua evolução, porque adolescente não quer saber, né? É pura carne, é puro instinto. Quando é bebê, é puro leite, quero leite, quero mamar, quero chocolate, não quer saber de nada. Aí ele vai crescendo, vai amadurecendo esse cérebro, e aí, ao longo desse amadurecimento, o adolescente chega lá, não respeita mais aquilo que os pais disseram que é o certo ou errado. Ele vai para o mundo para ter outras experiências para preencher esse vazio. Então, ele vira um aborrecente questionador. Sim. Né? Mas a vida vai ensinando para cada Vai um. ensinando. E uma coisa que a gente percebe hoje na cultura é que estão relativizando tudo. Tudo fica relativo. Então, certo é relativo, errado é relativo. O outro roubou que está errado, mas ele precisava, ele estava com fome. Então, fica essa relativização e as crianças estão crescendo sem perceber o que é o certo e o que é errado. Não tem mais esse parâmetro. Certo. Aí Verdade. confunde, né? Fica tudo Confunde confuso. muito. O que é homem, o que é mulher. É, tudo confuso. Então, hoje as coisas, elas estão, eu diria que, confusas, né? Eu acho que está Sim. muito confuso, Sim, principalmente sim. o adolescente. E aí vem, É. né? A palavra define. Tá? Que é que todo mundo que é cristão fala a palavra. Então a palavra define, porque eu tenho um sentimento que eu não estou entendendo, um sofrimento, e a terapia é isso. O que você está sentindo? Não sei, é um Não vazio. sei, vazio. Quando vai no vazio, eu falo, cara, eu tô frustrado, tô com raiva. Aí vem a raiva. Puf, ele denominou a raiva, então deu a palavra. Mas por que você está com raiva? Por causa desse fato específico que é o gatilho. Bobinho. 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 E não é Sim, tudo. Então, uma frustração ela faz boba. uma coisa, ela já fez muita coisa que a gente contou, e defragava aquela coisa, foi a raiva em mim. Olha, E eu já Comportamento, perdia um olhar. a minha saúde emocional. o casal, né? Isso influencia na relação do Um casal. tom de voz. Tom de voz. Sim. E aí, o que acontece? O Freud sistematizou tudo isso.
Só que ele não deu o caminho certo. Ele largou todo mundo, tá? Vocês estão lascados aí, né? Vocês são neuróticos. Agora eu gostei. Essa questão que a Midori falou aqui, de às vezes o casal, às vezes um olhar ou uma coisinha Sim. que ele fala, ou um gesto que você não gosta, já vem aquela sensação de, ai, que raiva que eu tô Isso. dele. Só que às vezes o outro nem percebeu o que O fez. outro nem sabe Não. o que tá fazendo. E na hora que me incomoda, eu não consigo determinar exatamente o que é do comportamento que incomodou. Então, separar a pessoa do comportamento dela é fundamental. Então, essa é a dica. É fundamental. Você ama a pessoa. Você ama a pessoa, e não o o comportamento é que tá te dando gatilho, não é a pessoa o Certo. gatilho. Só E- quando a gente fica incomodada, é o tudo. Tá, e esse incômodo tem a ver aí com o que tá em você? Com certeza. E aí a questão de Do sentar os, inconsciente. De autoconhecimento. de autoconhecimento, Que é dos o que a dois terapia, conversarem. que é o que a terapia vai. Então, na verdade, não é os dois, porque o outro nem sabe o que fez. Então, por exemplo, eu falar, se você olhou pra mim, que absurdo. Não gosto que você olha pra mim você não é daquele meu pai. jeito. Por exemplo, você não é meu pai. Uhum. Ele sabe que não é meu pai, eu sei que ele não é meu pai, mas o que é que ele fez que deu essa referência pra mim? É alguma coisa do meu pai. Não tem que sentar, porque ele não sabe o que ele entendi. fez. Foi o olhar? Foi o jeito que ele mexeu o cabelo? Foi um tom de voz? Ele não sabe. E nem eu. O gatilho acionou, não tem essa percepção. Por isso a terapia é importante. Para definir exatamente. E aí você só vai conseguir isso conversando com um profissional que tem essa habilitação, vou colocar assim. Sim. Esse conhecimento. E vocês hoje trabalham também Sim. com a terapia? Sim. Sim. Deve estar com a Somos agenda, psicanalistas. tá uma loucura, hein? Uma loucura. Nossa, faz Mas mais os de um dois ano que eu não trabalham tiro férias. juntos. É mesmo. E Sim. parabéns E pelo muitos casais, sucesso, muitos- gente. É. Muitos casamentos resgatados. Olha, Porque que vitória. vai crescendo, né? O incômodo vai aumentando, Sim, aumentando, e você sim. já fica com aquele É. pé atrás. Eu casei novamente, né? Vou colocar aqui uma questão minha, né? Com relação ao que você falou. Sim. E eu tenho, né, o TDAH. E o meu marido, ele tem uma compulsão por limpeza Ah, e organização. Então, você imagina? Sim. Tem que amar, hein? É porque o TDAH, assim, eu vou arrumar aqui. Ele esquece o negócio aqui porque foi pegar um copo de Não, água. e eu acho muito bacana que nós estamos há 2 anos e meio, né? Então, a gente tem muita consciência sim. da questão da parte da paixão, né? Da parte do que a gente romantiza tudo, Sim. a questão de começar a entender os defeitos um do outro, né? As incapacidades um do outro, né? Sim. E aí, e recentemente eu falei, amor, olha, o negócio tá... Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tô tentando ser mais organizada agora. E você, né? Porque eu até admiro, porque assim, como eu não sou organizada, né? Tá. Assim, tento, né? Tento ser o máximo que eu posso, mas eu admiro quem é da forma que ele é, né? Então, é uma das admirações até que eu tenho por ele, né? Sim. Sim. Então, aquela coisa de querer tudo arrumado, de querer, eu falo, poxa, acho tão bonito é assim. Eu não Mas- sou, então. Só que eu não posso bagunçar o que ele... Sim, mas que ele olha tá só fazendo. que interessante. Mas não é fácil. É que a gente tem um entendimento muito grande. Sim. Desde o primeiro dia de conversa nosso, a gente já falou, nossa, a gente é muito parecido, mas a gente tem coisas muito Sim. Nossa, também. distintas. Sim, Acho que é todo acho que todo mundo, casal né? é Todo assim. casal. Isso é Deus na nossa vida. Isso é Deus. Sabe por a quê, gente ora Adriana? muito. Ela me complementa, na verdade. Só oposto que a gente vai comer no restaurante japonês, eu como peixe cru, como um monte de coisa. Ela come a salada, o alface, o nabo, Não, que é eu o gosto, enfeite. eu Isso, gosto às vezes, dos enfeites, você assim, acredita sabe? Que que de um monte de às- potinho, eu adoro aquilo. E você fica assim, poxa, por que você não come peixe? Nada, também? eu fico Mas feliz. antigamente você falava, Não, graças a Deus, me dá aqui. fica feliz, Fica com come enfeite. tudo. A no gente prato. come tudo. Eu como tudo, você come. Não, mas no início, olha pra você ver, eu Não, lembrei é que agora. existem eu diferenças fico- que dá treta, mas... Eu falava, ai amor, por que você não come Então, também? sim, Pescador, então, vai mas- pescar e não vai comer o peixe. Então, mas se Fica ele feliz. achar que eu estou abrindo mão de comer por ele, aí pode ser que sim, ele se sinta mal, fala, ah, mas come também. Mas ele sabe que eu gosto de verdura e eu sei que ele gosta de carne, então... É bom que no rodízio, ó, Nossa. Nossa, é a maravilha. combinação perfeita. Mas aí essas diferenças para mim é Deus, porque Deus. coisas que ela faz diferentes que me incomodam e eu falo, não vou fazer,
e ela me incomoda, o que acontece? Eu tenho que olhar para dentro de mim e desativar isso. Porque Voltar o problema não é ela. Né? Volta à inocência. Não, porque ela está fazendo um papel e é uma representação psíquica que está no meu inconsciente que sempre me incomodou. Então, se eu mudo de mulher, vou casar com outra pessoa, se a pessoa faz o mesmo Você vai vou levar o de novo, problema. vai arrumar... Vou me sentir incômodo é dele. Então, Jesus disse, perdoar 70 vezes 7. Então, se eu tiver 70 mulheres... Mas não é ela que eu tenho que perdoar. É dentro de mim que eu tenho que tirar esse trauma de alguém porque cobrando. você escolheu amá-la, né? Então, Eu vivia falando, você não é minha mãe, você não é minha mãe. Porque ela me cobrava certas coisas, mas eu já estava projetando minha mãe nela, que me cobrava na infância. Aí eu já virava uma criança. Birrenta. Então, e vira uma criança, birrenta. Birrenta. Então a gente não consegue ser adulto porque a nossa criança interior não foi tratada. Então, enquanto você casa, essa criança sai no casamento. Por exemplo, eu conheço você aqui no podcast. Jura? Nossa, você é gente boa. Que Adriana legal. Aí Agora, vai lá ficar uma semana intimidade? com a Adriana, a bagunça que a Adriana faz em casa, não lava a louça. A relação familiar, quando você olha de fora, as pessoas na intimidade veem a real que está no inconsciente. Aqui não sai o inconsciente, aqui sai a razão. Então a gente está ao lado racional. Né? Nos atos falhos é que nós vem a ira. conhecemos, né? Então, a ira, a nós mesmos também, né? Sim. A ira é uma coisa que é devastadora. Então a gente tem que tratar a ira interna. A ira, eu acho que a ira é uma questão assim que faz a pecado pessoa... capital. É um dos pecados capitais. Né? E assim, é onde faz a pessoa falar o que não deve, o que não quer. É uma obra da carne. Vou falar, né, que a gente está falando aí, né, de questões de relacionamento. Outra diferença que eu e meu marido temos, que a gente controla, que a gente controla o outro, né? Porque eu era muito, assim, eu sou muito good vibes, né? Vamos dizer assim. Tá. Deixa pra lá. Achei bem parecido. Deixa, gente. Ai, Adriana, mas olha, essa pessoa fez isso. Energia dela, falei, se tiver energia ruim, vai bater aqui, eu oro e vai para bem longe. Só que aí, eu acho que tem dois extremos, né? Nem tão good vibes e nem tão explosivo, né? Às vezes, como é o meu marido. Então, ele tá deixando de ser menos explosivo e eu também tô deixando de ser muito passiva. Então, um vem controlando o outro. Vai aprendendo com o outro. Foi o que aconteceu com a gente. Quanto mais você convive, mais você... Sim. Então, eu tô aprendendo a dizer mais não. Sim. Que o não pra ele é não. Ixi. Eu não, ponto. E eu não. Eu não sei dizer não. Quem diz não é ela. Sabe uma coisa legal? Personalidade é temperamento e caráter. Tá? Então, as pessoas têm uma personalidade. Como é que é a Adriana? A Adriana é assim. Como é que é a Midori? A Midori é assim. O que as pessoas veem? Mas isso tem a ver com o temperamento que nasce com a pessoa e o caráter, que é uma coisa construída no ambiente familiar. Tá? A educação que ela recebeu. Então, em cima disso, eu também sou meio bagunceira, tá? Todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Mas o que acontece? A minha família era comerciante. Né? Minha mãe tinha um bazar. No comércio, você não esconde as coisas, fica tudo exposto. Ele já é caçula de 16 filhos. Pensa uma casa com tanta gente. Se o pai dele não organizasse tudo em armários, não dava para entrar ali, certo? Então, ele cresceu vendo tudo em armário, porque o pai dele guardava tudo. Eu cresci vendo tudo à mostra. Então, quando eu em casa deixava tudo espalhado, porque espalhado não me incomodava, incomodava ele. Quando ele, criança, viu os pais, o pai dele especificamente, guardando as coisas, ele sabia que tinha que tirar da frente, mas não que estivesse organizado. Porque ele pegava minhas coisas e guardava, eu falava assim, cadê? Quando você organiza, você sabe onde está. Então, ele falaria, está ali. Só que ele também não sabia, porque foi uma criança que guardou. Então, quando eu falava assim, cadê tal conta? Porque às vezes vencendo, tirou da minha vista e esqueci. Aí, cadê tal conta que venceu? Aí tinha que tirar tudo de novo, porque quem guardou foi uma criança. Então, é uma batalha, é um aprendizado. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma coisa no seu lugar. Tirou daquele lugar, cadê? Tá ali. Entende? Mas isso todo é um processo, por isso diz assim, deixará pai e mãe, juntará seu marido, será uma só carne. A gente tem que criar um padrão de comportamento para que as nossas filhas, que isso vai levar para elas, certo? Esse padrão de comportamento elas acabem adquirindo. Entendi.
E você foi falando, eu também fiz aqui analisei, porque Tá. eu também sou filha caçula de 13 irmãos. Olha, Ah, olha que tá legal! TDAH. Talvez Tá vendo? seja Porque, a por causa isso que a gente... Você tá vendo por que a gente Sim, né? E a gente cria se conectou, né? sim. Então, sem saber. Eu fui ver hoje que eu tava vendo o vídeo de vocês e aí eu vi que você falou TDAH, mas eu não tinha visto naquele Sim, primeiro sim. vídeo. Então, aí, e quando você foi falando, me veio à mente essa questão de eu ser desorganizada e tal. O TDAH Porque vai minha mãe organizar não assim dá. também. Ó. Minha mãe também era. Naquela época não tinha Sim. explicação, nem diagnóstico, tudo, né? Minha mãe, se ela tivesse viva hoje, ela teria 84 anos. Tá. Então, mas ela tinha, porque era todos os sintomas, Tá. assim. Por isso que eu e vários irmãos têm e tal. Aí, ela... Lá, gente, como eram muitos irmãos, e ela não conseguia botar a organização em todo mundo, era tudo muito desorganizado. Sim. Sim. Era Let na- it be. É. Então, assim, que era aquela terra de ninguém. A gente tinha uma comunhão, mas, assim, organização mesmo Sim. era no É, grito, então, né? Minha mãe assim, gritava, Roma! Quanto de vem, importância a família dá para determinadas coisas. É isso que a Mas criança a gente vai era observando. muito feliz nessa Sim, por isso eu bagunça. tô te falando. Sim. A Foi uma bagunça, família extremamente unida, Então, meu pai e minha mãe, até que a morte os a separaram. organização não era uma prioridade. Não, isso. não. Isso. E a gente era muito feliz, sabe? Sim. Aquela Mas, família que... por exemplo, a gente tem 4 filhas. Tá? Era isso que eu ia perguntar É, também. a gente tem 4 filhas. 4 meninas. Mas, por exemplo, eu em casa lembro são que 9, ó, bastante. olha, que legal. Eu lembro 9. que as minhas filhas, às vezes, sujavam, sei lá, tá tomando um sorvete e sujou a camisa. E às vezes tinha uma amiga, você não vai trocar? Eu falei, não, tá brincando que eu vou trocar agora. Mas tem pessoas que eu já acompanhei, né, mães, que o filho sujou uma camisa, ela troca. Sim. Sujou uma blusa, troca. Então, vai criando Nível de pra criança exigência. uma coisa de organização, de não pode Sim, sujar, sim. né? E a Uhum. criança fica meio perdida. Sim. Mas Vai criando os traumas. as isso, neuroses, tem que né? estar arrumado, tem que estar limpo, não posso sujar, tem que estar organizado. Gente, olha Isso só. vai construindo E uma essa- personalidade. e essa questão de criar os traumas, né? Sim, E porque se a gente criança não deixar, entende. a criança, mas até na fase adulta, se a gente deixar, a gente fica criando trauma o Sim. tempo todo. Nossa, Sim. Não demais. é? Eu tenho uma dúvida. Você falou 9. Você teve 9 filhos? Não, eu tenho 8 irmãs. Ah, 9 8 comigo. irmãs, tá. Ah, Entendi. Mas, né, minha mãe, meu pai e minha mãe, eles não queriam evitar filhos. Tá. Sim, meu pai também. e você tem filhos? Tem uma menina de 18. Tá. Só Legal. uma gata. E um casal de enteados, Tá, que legal. de 12 e 16. E então, é sempre, eu acho que é uma luta, né? Na verdade, Sim. é uma Sim. luta diária que depende da gente, né? Agora- Com a questão, se a gente colocar a fé na frente de tudo que a gente faz, eu Precisa. acho que tudo fica mais leve, né? Sim, a fé, para mim, do lóbulo frontal que você está falando, voltando para a fé é uma coisa racional, é uma decisão, É uma decisão. é uma vontade que eu tenho que ter de buscar alguma coisa que é a paz que transcende qualquer compreensão humana. Para além de organizar a mesa, organizar armário, né, de ter uma vida rígida. Cara, como é que eu posso andar na fé se tudo me incomoda? Então, uma definição de doença mental é a perda da capacidade de escolha. A perda da capacidade de escolha. Então, Isso é você doença tá vendo? mental. Porque não Eu tenho uma escolhe. escolha de querer organizar ou não. Não tem capacidade. Não é que não escolhe. Perdeu essa capacidade de De escolher. escolha. Tem que ser assim. Por exemplo, o depressivo, ele está depressivo, ele não consegue sair da depressão. O indivíduo que está acelerado, doente, que é a mania do bipolar, ele não tem escolha, ele acelera, ele quer parar, não consegue. É Não uma consegue mente mais. desgovernada. E aí, só com uma boa terapia, Medicação. uma medicação também. Isso. Entende? Não? Então, Sim. assim, eu tenho TDAH, eu não tenho escolha. Eu tenho que, eventualmente, tomar remédio ou não. Criar Ou situações para que você conviva da melhor Isso, maneira possível. Então, com a porque é sua uma Tira doença proveito do ciência. neurodesenvolvimento. Então, eu preciso usar a estratégia para adaptar o meu cérebro para aquilo. Ou tem gente que tem tanto déficit de atenção que precisa de um medicamento para ajustar essa Olha atenção. só. Isso entra... E todo mundo tem, né? Uma deficiência, né, Então, mas comportamental, né? O Todo mundo TDAH faz parte da infância. Toda criança tem.
Então, por exemplo, você não consegue segurar a atenção de uma criança pequena há muito tempo. Você vai, por exemplo, eu vou atender uma criança, eu não consigo que ela fique lá parada quietinha mais de 7 minutos. Mando fazer uma atividade, 7 minutos é meio que o limite. Depois disso, ela já vai dispersar. Então, faz parte da infância. Isso. Só que isso pode ser super, vamos dizer assim, ativado, né? Ou aumentado de alguma forma, ou não. Então, algumas atividades educacionais, vamos brincar, vamos conversar, vai fazer com que a criança tenha. Hoje, está todo mundo no celular. Então, ao invés de diminuir essa tendência, só faz aumentar. Essa tendência do pensamento acelerado. E graças a Deus que existem pessoas como vocês, né? E quando a gente coloca Deus... Historicamente. Quer ver uma coisa legal? Ele está falando da vontade, né? Vontade é uma função cerebral do cérebro superior. Animal não tem vontade. Então, tem gente que fala assim, já falaram isso pra mim. Ah, mas eu queria fazer isso, eu queria seguir Deus, mas não vem vontade. Vem vontade de, sei lá, pra balada. Eu quero, mas eu disperso. Não, dá vontade de ir pra balada. A balada é um impulso, não é uma vontade. Então, saber separar o que é o impulso que vem do inconsciente. Por que eu quero ir pra lá? Né? Separar da vontade, porque a vontade, sendo racional, eu escolho ir ou não ir. Se a minha vontade está baixa, eu cedo ao impulso e vou. Se eu tenho uma vontade e ela predomina racionalmente, eu controlo esse impulso e fico. Entendeu? Por isso a fé é racional. Olha, eu tenho que exercer desse racional para ter a minha liberdade de escolha. Aí eu não adoeço. E onde entra a fé? Que fé é essa? Vamos perguntar. A fé em Jesus Cristo, né, você, nesses conflitos que tem de diferença de casal que a gente está colocando aqui, somente pela fé, para que eu possa amar e conviver com os defeitinhos dela. Entende? Defeitinho aqui bonitinho. Hoje está pequenininho. Não, antigamente hoje está defeitinho. Antes era tenso. Entende? Então a gente tem um defeito, que é o tal do pecado. Entende? Que a gente erra. E só o amor, você vai olhar com o outro, por quê? A gente vai olhar e fala, cara, ela está me incomodando, mas espera aí, o que eu posso fazer para modificar a minha pessoa? Porque Jesus diz, cada um pega a sua cruz e me siga. Só que eu leio a Bíblia e quero mudar ela, eu fico batendo a Bíblia nela. Tá, e fala uma coisa, quando uma coisa te incomoda nela e você fala, não, eu que tenho que mudar. O que você, um exemplo, o que cita um defeito nela que te incomoda e o que você teria que mudar em você? Vamos lá. Mulher tem TPM, certo? Sim. Ela não tem TPM, mas de vez em quando ela acorda com aquela cara. Aí eu pergunto assim, o que foi? Tudo bem, amor? Exatamente. Nada não. Aí eu vou lá de novo, mas deixa eu te ajudar, o que foi? Nada. Dá uma barra de chocolate. Aí eu vou tentar ajudar, né? Sou um cara amoroso, tô preocupado. Aí a terceira vez, mas amor, fala aí, eu já disse. Aí, porra, mas você? Pronto, ela gritou, deflagrou em mim. O que nós aprendemos, na verdade? Se ela tá assim, né? Mulher tem TPM, tem alteração hormonal, cada um tem um problema, pensa numa coisa. Por que ela está e assim? ela não está sabendo resolver aquilo dentro dela, estou tentando ajudar, mas ela não sabe nem expressar o sentimento. Presta atenção. Aí o que acontece? Quando eu tento ajudar e ela não consegue nem falar comigo, porque ela está tão ali dentro dela, e eu vou me sentir frustrado, porque pelo meu amor eu não consegui, me sinto rejeitado. Eu estou me sentindo rejeitado. Agora, se eu me amo, eu tenho a minha identidade definida... Não vai te afetar. Não vai afetar, porque a falta de identidade é assim, ela não me ama, arranjou um amante, ela gosta mais do celular do que de mim. Olha aí o que ela está fazendo, ela não olha a minha cara. Me vem o quê? A minha dor da infância. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para ela e falar... Ela olha para mim hoje e fala... que eu tô assim do mesmo jeito, porque é bilateral. O que acontece? Aí um olha pro outro e fala, uau. E aí vai passar, e passa. Vai passar. Só que se eu me incomodei, eu vou fazer terapia. Aí, eu vou parar. E aí tem uma definição de oração, que o pastor Nilcinho, que nos acompanha, né? Ele é fantástico, é um grande amigo meu, pastor do Bola de Neve. Um abração se ele me vê aí. Mas olha que bacana. Ele disse uma vez, num bate-papo, a gente vai na casa dele comer pizza e tal, né? A gente vai pela de Jundiaí. De repente ele fala, pô, o que é oração? Vamos lá. Oração é olhar para dentro. Então, todo dia de manhã que eu estou olhando para dentro, eu estou encontrando Deus em mim e eu estou encontrando os problemas. Estou olhando para dentro. É a minha relação interna, da minha consciência com Deus. Então, tem que olhar para dentro. Então, a oração é um lugar onde você vai encontrar com você e com Deus dentro de você. Então, ao invés de eu querer que ela seja meu ídolo, que vai me dar felicidade, não, ela está com a infelicidade dela.
e eu me ativei com o que ela está fazendo, eu tenho que buscar amor dentro de mim. E não que o amor dela vai preencher a mim. Então, são conceitos. E esses conceitos está tudo dentro de uma escola chamada Psicanálise Cristã, que nós administramos lá no Instituto. Muito bacana. Porque são conceitos que ainda estou escrevendo. E vocês dão aulas, correto? Isso. Sim. E como funciona essas aulas de vocês? Como que é pra gente? Tudo Que eu na tô plataforma digital, EAD, 100%. Lógico, tem algumas coisas que a gente oferece lá presencial, né? Algumas, por exemplo, esse método que ele falou, baseado em ferramentas da neurociência, a gente oferece 3 imersões, 3 vivências práticas, tá? Para que a pessoa aprenda o método. Mas isso pode ser na plataforma online, então ao vivo, e algumas pessoas querem ir lá. Então, tá próximo, eu vou lá. Ok. Mas é simultâneo. O online e o presencial a gente faz com todo mundo junto. Muito legal. Olha, E temos, Mas a teoria é toda... certo. nós EAD. temos alunos na Itália, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, Incrível. E na quanto China. tempo é? 2 anos. 24 meses. E quantas vezes por semana? Não, na A pessoa verdade acessa você aqui, faz o né? seu cronograma, porque está tudo EAD na plataforma. Então, Mas eu são entro 24 e vou módulos fazendo. e os módulos são liberados mês a mês. Não é um curso que você compra e vai escolher que nem um cardápio. Hoje eu quero estudar Entendi. isso. Não, tem uma sequência lógica, E porque quanto a tempo forma... vocês já estão... Esse com esse método? psicanálise Depois da- cristã Não, na pandemia. Na plataforma foi depois da pandemia. Na plataforma depois da pandemia. A gente pandemia não tinha... daí deu tempo de Mas vocês eu tenho fazerem escola de tudo. psicanálise desde o ano 2000. Olha... É que fechou 2 vezes, nós Uhum. fechamos. Aí na pandemia quase fechou, mas graças a Deus a gente teve que ir para a internet, porque tudo tem uma missão, né? Então, Sim. uma coisa que parecia uma coisa muito ruim, que foi a pandemia, em termos de escola que fechou, a escola presencial, eu tive que me adaptar. Quem Sim. tem TDAH sabe, né? Não é difícil organizar uma coisa. Você sai da rotina, pronto, dançou, né? Você tem uma rotina, você compra uma rotina. Sim. Saiu da rotina, eu tive, nossa, eu fiquei quase um ano para conseguir falar com você, assim, olhando para uma câmera. Eu não tinha essa habilidade. ele confundia tudo. E essa habilidade, Meu Passava Deus. mal. essa habilidade eu tive que desenvolver. Então, essa desenvoltura que você vê hoje, então você está me vendo aí porque eu comecei a postar vídeos curtos na internet. Foi esse ano, mas foram Então, 3 isso anos. eu percebo que essa é uma dificuldade dos TDAHs mesmo, Sim, né? Porque eu sim. também me superei com relação Sim, a isso. sim. Isso. Outra Outra. coisa em comum. Eu tinha realmente essa dificuldade muito, muito grande mesmo. Tanto que se eu fosse, Adriana, vamos fazer um podcast? Não vou. Não. Nossa, para fazer o treinamento dele para falar com uma câmera, assim, olhando para uma coisa, nada. Era muito difícil. Olha só. Mas tudo Então, você é uma conserta, superação. entende? Sim. Pela fé e pelas dificuldades, Sim. você vai se adaptando. Então, a grande maravilha do lobo frontal faz com que a gente tenha vontade de se adaptar e crescer. Isso. Ponto. É. E a fé é que você vai chegar lá. Então, a fé sem propósito não te leva a lugar nenhum. Uhum. Então, você tem que ter propósito. Então, o propósito era criar uma escola de psicanálise cristã. E esse é o propósito. Então, a gente, Sensacional. desde o ano 2000, nós estamos perseguindo isso. Não desistimos. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? E tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu achei muito interessante, assim, que o local no cérebro, ali aonde nós exercitamos a nossa fé, é o mesmo local aonde nós podemos ler as pessoas, Ler as entender pessoas. as pessoas Isso. e fazer os julgamentos das pessoas. Sim. Então, se você está exercitando o seu cérebro a orar, porque quando a gente está orando, a gente está agradecendo, a gente está Sim. colocando, está olhando para dentro, então a gente não está ali reclamando Sim. ou procurando defeitos, a gente não está julgando. Quando a gente está orando, a gente está no momento de graça, Sim. Sim. correto? Sim. Então, como é o mesmo local, exercita também a gente a julgar menos as pessoas e olhar Com mais as virtudes certeza. delas. Com Profundamente. certeza. Né? Então, eu acho isso assim, achei isso sensacional. Mas E eu onde acho- está a resposta disso que eu não coloquei no vídeo? Aí você vai dizer agora. Vou fazer agora aqui. É o seguinte, quando você... Aí vem outra palavra que chama-se identidade. A gente falou o propósito, a gente fala da identidade. Aham. Quando você vai orando, você vai tirando tudo quanto é porcaria da nossa cabeça, que é frustração, raiva, dificuldade, você vai se superando. Chega uma hora que você olha aqui, vem no podcast, antes eu não conseguia falar, eu sento aqui, você vê, eu estou falando normalmente.
Então, assim, chega uma hora que você olha para as pessoas e você sente. Eu sinto aqui no corpo. Você olha e cada visual que as pessoas fazem vem aqui, eu sinto no coração e a minha mente vai falar, puxa vida, está acontecendo isso. Todo mundo faz isso. Nossa, sentindo um lugar, nossa, aqui o clima está pesado. Só que quando você tem a sua identidade em Jesus, em Cristo, tudo que é de ruim que você sente aqui não é seu, não é meu. Então, se eu vou num lugar, eu falo, uau, esse lugar tá ruim, mas eu vou lá e falo, vem daquele lugar, daquela pessoa, essa pessoa não tá sofrendo. Você sabe que não é seu. Isso, aí, claro, com o tempo de prática, de tanto olhar assim, porque a terapia é de olhar, não é ficar deitado, é de olhar nas pessoas. Então, você vai captando as linguagens das faces, corporal. Então, se a pessoa está mal, é simples, a pessoa fica assim, fica tenso, tô tranquilo, não está tranquilo. Entende, não? Mas chega ao ponto de fazer leitura mesmo. É onde eu disse que muitas pessoas que ficam lá desenvolvem, então, uma intuição que ele acha que é espiritual, mas não é, é cerebral. Por quê? Ele vai falar, em nome de Jesus, eu sou profeta, estou vendo que você, Adriano, tem ideia, TDAH, porque tem isso. Aliás, eu estava fazendo isso com você, né? Eu estava lá, você falou do TDAH, você falou, nossa, está falando de mim. Mas o que é isso? Se desenvolve através da identidade que eu tenho em Jesus, estudando TDAH, estudando personalidade obsessiva. Se você quiser, eu te descrevo seu marido aqui, porque o obsessivo está dentro da caixinha dos obsessivos. Então, você desenvolve uma coisa. Mas eu podia chegar aqui para você, deixa eu ler sua mão, que eu brincava assim. Eu pegava a sua mão, não lia nada, nunca estudei quiromancia, mas olha, você tem assim... Você tem essa sensibilidade já de ler, né? Sim, Só de eu falar do meu marido, ele já traçou, né? Isso, então, exatamente. Estudo, oração e identidade. Muitos anos de estudo. Quando você tem uma identidade em Jesus, você encontra a paz que Jesus faz. Só em mim você terá paz. Então, o objetivo da psicanálise cristã é levar essa paz para as pessoas e essas pessoas transmitirem paz para outras pessoas e serem aquilo que eu falei essa semana. Bem-aventurados pacificadores, que são considerados filhos de Deus. E filho você vai tratar da melhor forma, né? Porque filho que você vai pedir pão, você vai dar uma pedra. Então, sim. Sendo filho de Deus, você entra naquilo que o cristianismo ou as pessoas que estudam a religião é a graça, é a misericórdia. Então, você entra na paz porque você não se preocupa com nada. Entende, não? Eu já saí de São Paulo para ir para o interior e Deus falou, olha, troca o pneu que vai dar problema. Eu parei em 2 postos de gasolina, não tinha o pneu, porque era uma carne. Aí, no meio do caminho, estourou. Acabou com a roda. Só que eu estava 120 na Castelo Branco. Antes você já teve, Deus já tinha... já tinha falado, mas eu não consegui achar. Mas isso foi para demonstrar que Deus está comigo, porque estourou a roda e o carro não saiu da linha, eu consegui frear, ninguém se feriu. E aí eu parei... Na Castelo. No acostamento, olhei, e agora no meio do mato? Olhei do lado, tinha uma casinha. Na cidade já não achou o pneu, né? Porque é diferente o carro, importado. No meio do mato. Então, bateu desespero. Meu Deus. Aí ele olha... Aí do outro lado da Castelo Branco tinha uma casinha que tinha uma portinha e um banheiro. Sabe aquela coisa? Sei, aquela borracharia. casinha assim. Não acredito. Sério. Naquela casinha Aquela que tinha chega pneu, lá, já coloca aquele preguinho. E tinha aquele pneu. Não, tinha o pneu. O pneu estourou, ele não furou, ele estourou, não tinha como. Meu Deus. Aí ele foi lá, trocou para mim e eu segui viagem. Então, assim, Deus te favorece a sua graça, mesmo sendo pecador, fazendo um monte de erro, mas na nossa vida a gente comete erro. Aí vem a misericórdia, né? Porque Deus é misericordioso. Só que a gente tem que ser misericordioso, né? Então, assim, ela tem misericórdia de mim, porque eu sou um cara que erra e vou fazer um monte de coisa que ela falou, criatura, já não te disse que eu não gosto? Sabe, uma coisa que é legal, é assim, pra você ver Deus, você tem que ter olhos pra ver. Sim. Tá? Como ele tinha falado, nossa... assim, ele fala, Deus me falou, mas eu vejo como fosse assim, uma intuição. Sabe aquele pensamento? Puxa, preciso trocar o pneu. Um pensamento aleatório. Não, agora não dá tempo, sei lá. Ainda que ele foi procurar. Ó, esse pneu não tá legal, vou procurar. Mas aí, na hora que estourou, ele falou, puxa, podia ter visto mesmo. A hora que ele olhou do lado, tinha aquela casinha. E tinha o pneu, não tinha como não achar que foi Deus. Ou como não ter certeza que foi Deus. Se a pessoa não tem fé, Deus até faz, mas a pessoa vai achar que é sorte. Ou é sorte, ou tem a ver com um vídeo que eu vi também, de vocês. Que às vezes Deus está avisando, né?
E aí você fala assim, eu sou demais, seu ego. Sim. Eu senti, tá vendo? Eu prevejo as coisas. Sim. Então você carrega aquilo já pro seu ego, né? Sim. Sim. E ao invés de falar assim, Deus está cuidando de mim. Não, eu acredito que sou eu. Sim. Né? Isso está lá, eu gosto muito de citar, porque no nosso mundo, políticos, todos eles vão crescendo em poder, porque ou você segue o poder que é dinheiro, poder, ou a Deus que é amor. Não tem outra escolha, são duas opções. Por isso que eu falei do princípio, ou você segue para amar, ou você vai buscar poder para ser reconhecido de alguma forma. Eu vi alguma coisa desse Isso. sentido, chamou bastante Só atenção que como também. eu me acho um vazio, entende, com TDAH, então a gente se acha o cocô do cavalo bandido, entende? É sempre assim. Aí você vai em busca de Aí poder. as pessoas falam assim, você não tem noção de como você é, Isso, de como a gente você é visto, de como não- você tem uma boa... Sim. Né? Ninguém tem noção do que a gente é por dentro. Eu, Mas aí, quando a gente faz essa conexão com o Espírito Santo, que faz a obra da vida, e eu creio nisso, que fala no meu ouvido que o pneu vai furar, e esses sinais eu falo para ela. Então ela acreditava mais nessa voz do que em mim. Mas o que acontece? Só que eu me endeusei. Entende? As pessoas sou têm demais, um dom. hein, gente? Olha, então, você tem vejo, dom de sinto cura, tudo. você põe a mão, você cura, você vira Deus, como a gente já viu. Né? Fulano de Deus aí curava. É. Só que não tem Jesus Cristo. O dom tem, mas não tem Jesus, não tem amor, ele vai para a carne e Sim. vai cometendo os erros. sim. E em Romanos capítulo 1 na Bíblia, vai dizer assim, a carta de Paulo, a epístola de Paulo em Romanos, né, que ele escreveu para a igreja lá de Roma, ele diz que o ser humano começa a adorar a criatura, que somos nós, eu a me adorar, do que o Criador. Então, o Espírito Santo está lá, vai fazer a obra e vai atuar na minha vida, me abençoando, mas eu começo a me adorar, eu sou o cara. É onde se Então, perde não- na vaidade. Sim, Então, um cara exatamente. que se achava o cocô do cavalo do bandido com TDAH, subindo no banquinho e falava, agora é minha vez. Nossa, demais. Tô fazendo leitura, tô vendo, tô lendo. Né? Cara, eu cai mesmo, porque não é esse o caminho que Deus nos quer. E a gente tem que estar sempre tomando essa consciência, porque se a gente relaxar, a gente vai para esse Sim. lado. Vai pra esse lado. Ah, eu sou demais. Opa, você não é demais. Quem é demais é Deus Sim. e Ele está cuidando de você. Exatamente. Né? Então, quando você tem esse... Bom, eu desenvolvi lá, estudei muita psicanálise, fiz um monte de coisa. Entra lá no currículo meu na internet, tá lá, Pedro Leonardo, tá lá. Fiz um monte de coisa. Só que isso não me trouxe paz. Isso não me trouxe aquela paz na minha cabeça, no meu mundo interno, na minha consciência. Eu só fui encontrar paz realmente quando eu entendi Jesus Cristo na minha vida. É na minha vida, não na dela. Ela que vai encontrar Jesus. Nossa, gente, olha, passou já 45 minutos. Nossa. É. E aí, eu acho que se a gente, se não tivesse ali um reloginho, não tivesse o tempo, acho que a gente ia embora aqui, né? Porque são assuntos realmente que eu acho que hoje as pessoas estão realmente Sim. carentes, né? Sim. De encontrar Deus dentro delas, né? De olhar para dentro, de parar um pouco, de entender que o seguidor é ele, né? A gente Sim. tem que seguir ele, Sim. né? Ele é o Senhor, Podemos nos ele é o inspirar com Senhor. pessoas com os mesmos, né, propósitos Sim, e princípios que a gente, sim, claro, isso é sadio, Sim. mas a gente tem que entender que Deus é o nosso, Senhor. é o maior, né, no qual a gente deve seguir, né? Sim. A gente Todo deve... mundo está procurando Deus, está procurando um Pai. Mas sem Jesus Cristo você não chega lá. Porque Ele é Não. o caminho, a verdade e a vida Sim. naquilo que Ele ensinou. Exatamente. Então, assim, eu quero agradecer, assim, nossa, do tamanho do mundo mesmo, por vocês aí terem aí largado lá a agenda, que eu sei que deve ser super corrida. Tô vendo que faz palestra tudo quanto é lugar, tá em vários podcasts e pegou um trânsito para chegar até aqui, na intenção de ajudar as pessoas. Sim. Né? Então, eu trabalho, né, com fotografia de pessoas, Sim. também Legal. para mostrar para ela uma versão delas na qual elas ainda não tenham visto. Sim. E por um tempo, depois de um tempo eu fui entender que na hora ali, eu era tomada mesmo por um Espírito Santo na hora do ensaio, Sim. para ver que elas se enxergavam de uma forma diferente, de uma forma grandiosa. Sim. Sim. Então, é esse olhar, por isso que justifica aqui o nome também do Ah. podcast, que é o Ângulo que Pode, que são 11 anos fotografando pessoas Que e legal. trazendo a melhor versão Agora delas. entendi. Melhor ângulo. É. Ah, que legal. E então, eu acho que
que é grandioso, né? A gente se conectar Sim. com pessoas parecidas Sim. e na intenção de ajudar as Sim. pessoas. Esse é o intuito Trazer um do conforto, né? O do conhecimento. podcast, o conhecimento, Conhecimento né? liberta. Sim, liberta muito. Então, gratidão mesmo infinita. E vocês querem falar onde vocês estão, @de vocês, Sim. né? Primeiro agradecer, então. Eu entendi a carinha lá do ângulo que pode, achei legal. Né, que todos podem realmente, né? E eu acredito que a intenção realmente era levar essa esperança para as pessoas. E não desistam, né, de achar esse Deus. E é @pedro.onari, que é o meu Instagram, @Instituto Onari, que é o instituto onde nós ministramos os cursos. E E o Instagram também. o Instagram tem Tem o o site. curso de psicanálise também, né? Isso, tem o site institutoonari.com.br e principalmente onde tem muito conteúdo gratuito de aulas de psicanálise no canal do YouTube, que é Instituto Onari, ou você coloca lá Psicanálise Cristã, você vai entrar lá no meu canal do YouTube. E aí tem mais assunto, mais temas. Tem os Sempre com cortes, esse- né? Tem os Eu cortes, acho os os reels, cortes os muito, shorts. que ali pode estar curando a vida de muita, Sim. muita Tem a muita dor gente de que pegou muita uma gente, coisa assim e falou, nossa, isso aqui Olha, me salvou, já me tirou do se deixou buraco, mais exato. leve. Sim. né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. A Obrigado. gente está em São Paulo. São Paulo, São né? Paulo, capital. Bacana. Tem a sede lá no bairro da Saúde, né? Próximo do metrô. Mas os cursos, tem bastante coisas ali no site. É só entrar no site ali e já dá uma... Maravilha, gente. Então, estou encerrando mais um Ângulo que Pode, com o coração cheio de fé, hein, gente? É isso aí. Muito bom, muito bom. Até o próximo.